A saúde nas áreas de fronteira é um desafio para os gestores públicos. Então, nesse episódio do Debates para o Brasil do Futuro, nós vamos entender um pouco mais sobre essas complexidades, conhecer como funcionam os atendimentos e verificar as possibilidades de melhoria para uma área tão importante e primordial para a dignidade humana. Nós vamos conversar com a Maria Geusina da Silva, que é do grupo de pesquisa Serviço Social, Proteção, Migração e Fronteira, do curso de Serviço Social da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Maria, obrigada pela tua participação aqui no debate. A gente vai falar sobre um tema que traz muitas complexidades e questionamentos. Então, a primeira pergunta é relacionada a fazer um panorama geral sobre as diferenças nos serviços de saúde das cidades de fronteira, né, em relação às cidades do interior, tanto em relação à infraestrutura, serviços oferecidos, enfim, nessa linha. Vamos dar uma equilibrada aí nos conhecimentos. Ok, boa tarde, Heloísa. É um prazer estar aqui, né, fazer parte, então, né, dessa proposta aí de pensar, né, um pouco a proteção social, em especial a saúde, aí para os municípios e regiões de fronteira, né, e a complexidade que envolve, né, essa reflexão e esse aprofundamento aí de saúde de cada um dos países. Inicialmente, eu quero dizer assim que os sistemas de saúde e as políticas de saúde de cada um desses países, embora os princípios, né, doutrinários se aproximam, como a universalização, a gratuidade, equidade no atendimento se aproximem, eles têm concepções totalmente diferentes, inclusive os princípios também organizativos, né, que são a descentralização, a hierarquização, né, com comando único em cada esfera de governo. Então, assim, o Paraguai, embora eles falam, né, em descentralização, essa descentralização, ela não ocorre da forma como ocorre no Brasil, com esfera única, em cada comando de governo, em cada ente federado. Por exemplo, a gente tem o papel da União, dos estados e municípios. No Paraguai, os municípios, né, as municipalidades e as províncias, elas têm determinadas limitações, porque ainda todos os serviços de alta complexidade, muito embora o sistema de saúde do Paraguai, na sua descrição, né, jurídico-normativa, né, constitucional, seja muito parecido com o Sistema Único de Saúde, os serviços de alta complexidade de assistência especializada se encontra hoje tudo realizado em Assunção, né? Que é diferente também um pouco da Argentina, que eu quero falar pelo que eu conheço aqui de Porto Iguaçu, né? Em Misiones, que o hospital geral ali, ele atende todas as complexidades, desde a atenção primária até todas as políticas mais específicas no âmbito de um sistema único de saúde ou no âmbito de um sistema universal de saúde, como saúde indígena. O hospital ele atende atenção primária, ele atende assistência especializada, ele atende média complexidade, saúde do indígena, né, saúde da mulher, saúde da criança, atende todas essas políticas. Então, assim, são sistemas de saúde bem diversificados, com financiamentos também bem diversificados, né, porque, assim, não são todas as ações e serviços e insumos que são fornecidos de forma gratuita, como no Brasil, né. No Paraguai, por exemplo, a gente tem uma atenção primária, né, que é disponibilizada gratuitamente, e algumas vacinas. Os demais procedimentos há uma complementaridade, né, que o usuário daquele serviço tem que fazer para poder acessar de fato o serviço. E a alta complexidade, ela é toda, né, referenciada para a Assunção, né, que é muito diferente do Brasil, que a gente tem uma porta de entrada, uma unidade básica de saúde, e se a gente necessitar de um atendimento um pouco mais especializado, vai para assistência especializada, vai para média complexidade, e se precisar, vai para alta complexidade, tudo de forma, né, universal, gratuita, integral, né, muito, muito diferenciado. E eu acredito que nesses últimos anos, né, principalmente aí desde 2016, eu posso
né, ponderar algumas questões que a saúde na fronteira, ela vem sofrendo um processo de deteriorização, né, do orçamento, porque várias leis que estavam em vigor e que contemplava os municípios de fronteira em termos de financiamento, com alguns critérios diferenciados, a exemplo do Brasil, a Lei Orgânica da Saúde, né, 8.080, ela tinha um dispositivo no artigo 45 que permitia um financiamento diferenciado para municípios de fronteira com população flutuante, né? Então, assim, a Foz do Iguaçu deveria receber, no caso, né, um percentual diferenciado, porque ela tem uma população que é muito flutuante, os municípios de fronteira receberiam isso. Mas esse artigo da lei orgânica, ele foi suprimido, né? Então, hoje, um município de fronteira, ele recebe os mesmos recursos que um município que não tem fronteira para financiar, deixando a cargo do gestor público, né, ou da comunidade local, essa responsabilidade dos serviços de saúde. E aí nós tivemos em 2014, né, uma definição aí dos municípios aí como linhas de fronteira, né, que 10 quilômetros perpendicular, né, dentro, né, e essa é uma definição brasileira também, que não teve muita conversa, mas é como o Brasil passou a compreender que os municípios de linha de fronteira, 10 quilômetros perpendiculares, entendia como sendo uma extensão do município, né, e aí a população que residisse nesse espaço, né, nesse território, acesso, né, a todos os serviços de proteção social de forma universal, gratuita, etc., né, mas assim, sem uma descentralização, né, e sem um aporte de recursos, né, e com a deteriorização também do SGT-11, que era o subgrupo de trabalho, né, de saúde do Mercosul, né, se parou as discussões sobre o desenvolvimento de faixa de fronteira. Eu acho que isso trouxe um grande desafio para os gestores públicos, né, que a partir dos locais tiveram que pensar ou repensar, né, a oferta de serviços, né. Perfeito. E como é que as pessoas, mesmo de outras nacionalidades, podem ter acesso a serviços de saúde do Brasil? Tanto em termos de atendimento, vacinação, que tipo de atendimento que elas podem ter acesso? Olha, os trabalhadores de saúde do Brasil, vou dizer assim, eu pesquiso saúde na fronteira desde os anos 2000, e o último projeto de pesquisa a gente finalizou o ano passado, em fevereiro deste ano, nós finalizamos o último projeto de pesquisa. E o interessante foi ver o amadurecimento que os trabalhadores de saúde tiveram na compreensão e na atenção das demandas de saúde, seja a população estrangeira, seja a população brasileira que reside aqui no entorno de fronteira, acerca das necessidades de saúde. Então, assim, hoje no município de Foz, assim, vou te falar do município de Santana do Livramento, que eu conheço um pouco, né, faz fronteira com o Uruguai, todos os procedimentos de atenção básica, o estrangeiro, o refugiado, o migrante, ele pode acessar. O que dificulta? Quando ele necessita de um diagnóstico especializado, porque aí ele está na condição, muitas vezes, de indocumentado. Aí precisa do CPF, precisa de cartão SUS, precisa de outros, né? Precisa da regularização da situação civil, porque vai necessitar de outros documentos para que essa população possa ingressar no sistema. Né? E aí, assim, porque na atenção básica não necessariamente precisa disso, porque são serviços fornecidos cá pelo município, mas os outros depende de repasse tanto, né, do Estado quanto da União, e aí necessita do CPF, necessita de vários outros documentos, cartão SUS, né, comprovante de residência, né, e aí isso limita, não é que não existe o atendimento, mas isso limita.
né? Porque, por exemplo, uma gestante paraguaia ou argentina ou venezuelana que chega no hospital para ter bebê, né, que é uma assistência especializada, que é, né, ela tem o atendimento garantido, né, resguardado, mas isso no caso de emergência, né, se ela for uma indocumentada, né, indocumentada no sentido assim, né, de que ela tem os documentos, né, do país de origem dela, mas não tem civil regular necessária para ingresso no sistema no Brasil. A situação civil regular seria ter CPF, ter... CRNM, Ok. E na época em que a vacina contra a Covid ela começou a ser acessada pelos governos, né, nós vimos uma grande diferença na realidade em termos de vacinação do Brasil, Paraguai, Argentina e outros países também aqui da América do Sul. Em termos de cobertura vacinal, né, a gente viu muita diferença entre esses países, em termos de quantidade de vacinas compradas, cronograma de vacinação e etc. Na sua opinião, os países poderiam ter se articulado num bloco para comprar essas vacinas? Como é que a senhora analisa o cenário da época? Poderia ter havido mais cooperação? Enfim, foi uma situação adversa, mas como é que a senhora analisa esse contexto de integração de saúde de fronteira? Olha, vou falar da minha experiência de Foz do Iguaçu e também muito recentemente eu participei de um evento, né, do Conselho Federal de Enfermagem que foi muito interessante, que falou sobre o CIEVS, né, que é o Centro de Vigilância à Saúde que existe aqui em Foz do Iguaçu, que faz um trabalho espetacular, brilhante. E assim, Foz do Iguaçu, ela sempre foi muito flexível em relação à atenção às demandas, né, dos estrangeiros, seja eles de qualquer nacionalidade. E Foz do Iguaçu sempre teve à frente, porque em 2002, quando eu comecei a pesquisar sobre saúde na fronteira, Foz do Iguaçu já tinha um comitê de imunização da Tríplice Fronteira. Então, eles sempre tiveram à frente, sempre tiveram essa articulação em termos dessa fronteira aqui, que é uma das mais dinâmicas, né, da América Latina. Então, sempre houve essa flexibilização, e acho assim que houve, de certa maneira, uma articulação, porque a gente não ouviu se falar em termos de imunização, que os estrangeiros que vieram para cá não se imunizaram, né? E aí, assim, a gente vai pegar exemplo aí, né, que a gente tem a própria UNILA, né, com uma diversidade aí, que todos foram imunizados. Então, eu acredito, inclusive, assim, nós fomos um dos municípios que eu acho que despontou em termos de vacinação, tanto para adulto quanto para criança, etc. Só que em termos de Brasil, eu acredito que essa articulação ela poderia ter sido em algumas, principalmente as fronteiras do Nordeste, né, do Arco Norte, elas poderiam ter sido mais rápidas, né? Poderiam ter se articulado, mas isso também depende muito de como está a estruturação do sistema de saúde a nível municipal, né? Porque assim, o sistema de saúde local é ele que dava o tom, né? Ele que dá o tom em termos dessa articulação. Então, através, por exemplo, aqui de Foz, através do CIEV, Foz do Iguaçu ela monitora, né, toda e qualquer tipo de surto, de endemia, de doenças que estão aí e pensam, né, as estratégias de vacinação articuladas, né, Brasil, Argentina, Paraguai, né, e isso se torna fácil também, né, em função do grupo aí, o GTs, né, o Grupo de Trabalho Saúde na Fronteira, né, que a Itaipu tem, que eu acho que também facilita um pouco essa articulação entre os países, né? Então, eu avaliando Foz do Iguaçu, eu acho que ele despontou, eu acho que é um exemplo, acho que para as demais fronteiras brasileiras, e isso eu pude ver até também nesse evento, em termos de vacinação, porque se o sistema local ele não se articula, porque o Brasil ele sempre puxou em termos de imunização, e eu fui servidora pública, né, da prefeitura durante alguns anos, então Foz do Iguaçu sempre puxou essa discussão, né, essa questão né,
da imunização no âmbito da Tríplice Fronteira, e de ter esse comitê aí da Tríplice Fronteira que está sempre monitorando, fornecendo vacinas para o Paraguai, fornecendo vacinas para a Argentina. Uma das questões que eu acho que dificulta, Heloísa, muito, assim, é a forma muito devagar que os instrumentos jurídicos normativos caminham no sentido de promover essa integração. Então, assim, os trabalhadores, eles fazem essa integração, mas sem nenhuma, sabe, sem nenhuma sustentação ou sem nenhuma segurança jurídica, sabe, sem nenhuma sustentação jurídico-normativa. Então, se esses Essa questão instrumentos afeta jurídicos outras áreas. isso, se isso, né, se né, os instrumentos jurídicos normativos caminhassem junto, dando essas seguranças jurídicas, né, para os gestores de saúde, né, e aí eu acho que a gente tem que avançar nesse debate da paradiplomacia, né, para compreender né, um pouco esse meandro, eu acredito assim que as regiões de fronteira elas iam ser, né, de grande referência para o restante do país, até porque assim todas as situações que vão, né, pulular aí no restante do país, primeiro acontece nesses espaços, porque tem muito trânsito de pessoas, né? Pois é, você citou do exemplo do GT Saúde, né? Outra iniciativa interessante que tem aqui em Foz do Iguaçu, se eu não me engano, em mais uma cidade de fronteira, é o Laboratório de Medicina Tropical, que também tem esse movimento de fazer estudos. Isso, monitorar, planejar, né, avaliar, exatamente. Uhum. Mas você vê que são iniciativas locais, né? Como, por exemplo, Itaipu. Exatamente. E aí, assim, né? E aí é que eu te digo que essa questão, assim, essa deteriorização, né, do subgrupo 11 de trabalho do Mercosul, que discutia muito, que se reuniam muito, né, para pensar essas, principalmente Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai. Então, assim, se parou as alterações também que tiveram, né, no Ministério das Relações Exteriores, que depois mudou para Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento agora, né, que tinha se pensado desde 2011 uma política para desenvolvimento de faixa de fronteira, e dentro dela estava essa preocupação com a proteção social, não somente com a questão aduaneira e alfandegária, né, mas tinha uma preocupação com a proteção social desse trabalhador, né, que transitavam aí nos países do Mercosul. Eu acho que tudo isso é um atraso, mas assim, eu penso que hoje, por exemplo, Foz do Iguaçu, ele tem muito subsídio, sabe? Muitos subsídios teóricos, políticos, né, para auxiliar na expansão dessa integração, sabe? E experiências práticas, né, a partir da qual se pode produzir, se pode pensar formas de integração, porque assim alguns avanços também que tinham vindo em 2006 com o Pacto em Defesa da Vida, né, que foi uma articulação do SUS, uma alteração. Então, tinha lá que o princípio da regionalização poderia ser pensado em serviços de municípios de fronteira, fazer articulação com, né, o município de linha de fronteira, as cidades gêmeas, né? Mas também foi suprimida essa questão da regionalização, né? Então não se permitiu que essa regionalização ela extrapolasse, né, a linha de fronteira, ou a contiguidade da fronteira, né? Então se pensou de novo uma regionalização para dentro, né, só para os municípios brasileiros e também se deixou de avançar, né? Então não se avançou desde, né, desde 2011, não se avançou mais com esses debates, com essas questões. E a partir de 2016, então, né, os gestores públicos aí desses municípios de linha de fronteira, então tiveram que arcar com todas as responsabilidades, né, e se articularem, né. Pois é. E aí, nessa linha, como é que é possível estabelecer uma relação mais real entre a quantidade de habitantes de um município de fronteira e, e os recursos repassados pelo governo? Tem formas de fazer isso, já que essa população ela é tão flexível?
Pois existe uma estimativa, né, em termos de população flutuante, né? Que assim como se mede quantos turistas foram nas cataratas, quantos turistas foram na Itapu, então a partir disso acho que tem como se fazer uma estimativa da média, né, aproximada, não que seja, mas fazer uma estimativa aproximada da população flutuante, né, dos municípios e aí pensar, né, repensar, né, a recomposição desses recursos que são per capita, né? Então, Foz do Iguaçu, se eu não me engano, em 2000 e acho que foi 2010, 2008, 2010, né? O Ministério Público Federal, ele entrou com uma ação civil pública, né? Pedindo que o Ministério da Saúde aportasse mais recurso, né? No financiamento das ações e serviços de saúde para o município de Foz, considerando, né, alguns índices, né, internacionais, prejudicados aí do Paraguai, que ele não tinha condições, né, de prover efetivamente saúde para os seus munícipes e para que Foz do Iguaçu tivesse condições de atender, né? Aí naquele momento foi aportado, né, 500 mil a mais, né, para o Fundo Municipal de Saúde para custear essas ações, né? Mas assim, não sei se isso se deu continuidade, né? Porque se muda o governo, né? Então, assim, muda as formas, né, de financiamento da saúde. Mas é muito difícil, assim, né? Estimar, né? Mas assim, por exemplo, pelo consulado brasileiro no Paraguai, né, existe um dado estatístico de que tem 450, né, mil pessoas brasileiras morando no Paraguai e que de uma forma ou de outra fazem uso, né, dos serviços de saúde, não só de saúde, os serviços de proteção social, assistência, né, educação no Brasil. E isso é financiado com recurso do município. Até porque, né, essas pessoas elas podem utilizar, porque o fato delas morarem no Paraguai, elas não perderam a cidadania, né, brasileira. Então, né, tem também essa compreensão. A última questão agora é qual que é o principal desafio, então, do seu ponto de vista, para um gestor público que atua em saúde, né, em áreas de fronteira, para que ele consiga, né, o município consiga garantir para a população que vive aqui no entorno, seja brasileiro, estrangeiro, etc., os não nacionais, consiga garantir serviços de qualidade? Eu penso assim, um dos primeiros desafios né, ele extensionar, né, vamos dizer assim, a Câmara, né, Legislativa, para que o Congresso, para que se pense, que se modernize, né, a legislação em termos de financiamento, né, das políticas de proteção social, principalmente saúde e assistência social, né, porque uma vai fazer o enfrentamento da pobreza e geralmente essas pessoas que procuram né, os serviços de saúde, em sua maioria, né, são pessoas que estão, né, na linha de pobreza ou abaixo da linha de pobreza. Claro que tem pessoas, né, de outros níveis sociais que também procuram, mas especialmente são essas pessoas, né? E aí eu acho assim que esse é o primeiro desafio, tensionar para, né, modificar essas leis, atualizar essas leis, né, e atualizar as formas de financiamento, né, das ações e serviços de saúde. O segundo desafio, eu penso que e que também vai ser em termos jurídicos, porque o prefeito de um município de fronteira, embora ele possa conversar com outro prefeito, né, isso é uma relação internacional que envolve questões que extrapolam o próprio ente federado, que é o município, e que isso depende, né, da União, que depende, né, vamos dizer assim, do Ministério de Relações Exteriores, de outras. Então, assim, criar canais, né, que facilitem, né, essa comunicação entre, né,
os gestores, né, os gestores ou os prefeitos que estão nessa região. Então, assim, criar canais de integração internacional, né, que facilitem essa comunicação entre os municípios de fronteira, né? E aí, assim, não só a comunicação, mas como também a possibilidade de criação de serviços, né, internacionais, com fundo, né, como se tem ou se teve na União Europeia, mas algo assim mais descomplicado, menos complexo, né, e que possa ofertar algum, né, nível de serviço de saúde que seja primário para ambos, porque assim, senão sempre um município em que se pese, né, sempre um município vai ficar responsável, vai pesar mais para o município a busca de serviços. Por exemplo, quando eu fiz pesquisa em 2017 no Hospital Regional de Misiones, na Argentina, geralmente o Brasil recebia muitas gestantes paraguaias para ter bebê, né, aqui. Quando eu fui em 2017, a gente percebeu que essas gestantes elas estavam se deslocando para a Argentina. Por quê? Porque estava sendo mais fácil o acesso delas e a regularização da situação civil da criança e da mãe. Então, se facilitasse a comunicação, né, se não dependesse das esferas dos Estados-nação para resolver essa situação, então eu acredito que... E a outra questão é o aporte de recurso, né, porque sem dinheiro os gestores não conseguem ofertar nada, né? Então, assim, eu acho que tem que se pensar num financiamento diferenciado, né, por essas estimativas. Acho que não pode ser o censo, porque o censo acontece a cada 10 anos, e numa conjuntura aí de 10 anos a gente tem, né, muitos fenômenos, né, sociais, econômicos, políticos que acontecem e que, por vezes, tensionam os serviços, né, de saúde, e sem saúde, né, a população não vive. Então, assim, eu acho que é necessário, é urgente e necessário, né, a criação de novos instrumentos, né, de aporte de recursos, né, diferenciados para esses municípios. E acredito que hoje esses municípios de fronteira eles já tenham registrado, né, eles já tenham registro, né, minimamente, né, da população, além da contada ou da contabilizada no censo, que fazem uso dos serviços e os tipos de serviço. E eu acho que financiar também um aporte de recurso maior na alta complexidade, porque a maioria dos estrangeiros e de outros níveis sociais que a gente está falando, eles buscam sempre serviços de alta complexidade, como né, diálise, medicina nuclear, que são, né, tratamento dos cânceres, são essas questões e que aí acabam, por vezes, né, quebrando os municípios, né? E também para acabar com uma situação, sabe, Heloísa, que é muito triste, que é assim, o estrangeiro, ele entra na assistência especializada, ele faz todos os exames. Se ele descobre que ele tem um câncer, ele não pode ir para medicina, para oncologia, muitas vezes, porque ele é um indocumentado, porque ele não tem, é um tratamento que é caro, né? E às vezes você tem o diagnóstico de uma doença, mas você não consegue dar continuidade a seu tratamento. Então, do que adianta ter esse diagnóstico? Que isso também é uma coisa que sempre me incomodou, né? E aí essa dificuldade que a legislação também impõe, né, na questão, né, são instrumentos de racionalização, né, do uso dos serviços, mas assim, como romper, eu acho que é esse outro desafio, né? Para romper a gente sabe que precisa ter dinheiro, então uma coisa está ligada à outra. A temática sempre passa por essas questões relacionadas à dignidade humana, né? Que Sim, vai muito exatamente. além aí das solidariedade, né? E a gente verificou pela tua fala o quanto a paradiplomacia, a articulação e a integração são importantes, inclusive no contexto de saúde de fronteira, né? Maria, obrigada pela tua participação nos debates do Brasil do Futuro, obrigada pelas reflexões e pelas contribuições. Obrigada, espero que tenha contribuído e auxiliado aí.